6h37. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Doralice. Bom dia, Daiane Guinter. Bom dia, Vitor Silveira. Bom dia, Sônia Advocacia Extrajudicial. Bom dia, Riro. Bom dia, Beltriton. Bom dia, Juliana. Bom dia, Elaine Portela. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você que acorda cedo e tá por aqui para prestigiar esse programa mais ouvido e visto do Brasil. Bom dia! Começando mais um Café com Registro de Imóveis. 6h37. Você tá com café aí? Eu já tomei meu café, inclusive. Que delícia ter você cedinho da manhã participando dessa linda live com a volta da Prof. Yasmine aqui neste canal, hein? Olha só que dia, hein? Muito bem, quase 100 pessoas e a música nem passou ainda. Tassi Rocha, bom dia. Priturra, bom dia. Magda Cavalheiro, Angélica, Fábio, galera chegando cedinho. Leni Maldonado, Lucas, bom dia, fazendo café. Elaine, Sumi Vargas, bom dia. Kleber, muito bem, você está na melhor programação de registro de imóveis do Brasil. Com a graça de Deus, você está junto aí, né? Que energia nesse frio, que eu tô com o ar ligado, Vera. Tá quentinho aqui, porque tá gelado o Rio Grande, né? Bom dia, Luiz. Bom dia, Gilberto. Jataí, Goiás, com 17 graus. Goiás com 17 graus já é frio, né? 17 graus já é um pouco abaixo da média local aí, né? Eu nem vi quantos graus tá aqui, sabe? Não saí do quarto, só fui ali. Não, eu saí e tava um pouquinho gelado. Fui pegar o café, né? Mas tá geladinho. Bom dia, Elaine, Luiz. Galera chegando junto. Hoje é dia de Prof. Yasmine. Tá de volta aos bons tempos. Bom, 6h39. Você tá ao vivo comigo aqui para falar de registro de imóveis todas as manhãs. Sempre alguma novidade no direito imobiliário para você que tá acordando, tá fazendo seu café, tá picando aquele mamãozinho, tá fazendo seu ovinho, ou para você que tá na cama, que ainda não levantou, que Deus está vendo. Deus está vendo todo mundo aqui acordado e você na cama ainda, sem aquela coragem de levantar, né? Então vamos lá, cria essa coragem, essa vergonha, empurra esse lençol, essa coberta para longe e levanta para participar do dia que está começando agora. A gente vai receber de volta a Prof. Yasmine, eu brinco de volta, né? A Prof. Yasmine tem uma agenda cheia, né? Mas lá no começo, quando era tudo mato, que a gente estava começando esse programa, ela foi uma das grandes guerreiras que participava de pelo menos 2 vezes por semana das lives do Café com Registro de Imóveis. A nossa audiência na época não era fácil, não. A gente tinha concorrência naquele horário e lidava ali com 20, 30 pessoas. E ali, graças à grande persistência, a partir do mês de março, eu, a Yasmine, a Lete, a Tati, quando começamos assim, a apertar o cerco para se solidificar nesse horário, nós saltamos para 60, para 80, até 100 pessoas. E aí depois mudamos de horário, nós éramos às 6h07, né? Passamos para 6h37 por uma manobra que nós fizemos estratégica durante um percurso assim, mais tumultuado de vários cursos que tentavam pegar o mesmo horário. E aí solidificamos o café, ok? Então vamos lá, eu vou chamar aquela que é reconhecida pelos alunos como fada do registro de imóveis, né? E tem este apelido carinhoso, exatamente, e o seu carisma. Vamos lá. Olá, bom dia para todo mundo, bom dia, professor Salomão. Fico muito emocionada de escutar tu falando sobre o começo do RI Complicado, sobre o começo da Salomão Concursos. Agora, em junho, a gente faz 1 ano de Salomão Concursos, né? 1 ano de mentorias. Então, é algo que me deixa muito emocionada, assim, de lembrar da nossa trajetória desde então. Que bom dia. Estou feliz de estar de volta. Sempre é bom ter você aqui e realmente a trajetória é algo fantástico, né? Estrondoso, né? Porque a gente
começou ali... Bom, para começar, a primeira live que eu fiz com você, você ainda era minha aluna, né? A primeira de todas, né? Daí eu te convidei, acho que ao vivo, para dar aula, né? Mais ou menos assim. A gente acabou a live, o Salomão mandou uma mensagem. Filha, tu não quer dar aula? E aí foi aquela Isso aí. surpresa, aquela alegria e aquele desafio tão grande, porque até então eu não me via como professora, apesar de dentro do cartório, para os colegas sempre ter arranhado ali algumas liçõezinhas. Mas foi um desafio muito bom e uma descoberta fantástica, né? Graças E a você. depois a gente começou a ter público diverso, eram advogados e concurseiros, e a gente viu a necessidade de separar o negócio para ficar bom para todos, né? E aí surgiu a Salomão Concursos, que hoje, né, está fechando quase um ano de existência, né, Yasmin? Já é um ano quase, né? Foi para maio, junho, né? Foi junho que a gente lançou a primeira mentoria, né? Nós não tínhamos ainda, os concursos de cartório estavam querendo voltar depois de um longo período de pandemia, um longo período de suspensão, né? De ausência de provas, ausência de editais. E aí a gente resolveu, não, vamos, o pessoal quer estudar, o pessoal quer continuar estudando, o pessoal não quer parar. Vamos aproveitar e vamos estudar com eles e contribuir com o que a gente tem, com o que a gente pode. E nesse um ano, antes da gente entrar no tema da adjudicação compulsória, sempre é bom lembrar que a Salomão Concursos ganhou uma placa da Hotmart, se tornou Black, né? Ou seja, um título que é ambicionado por muitos. Para quem não conhece, é essa placa aqui, né? Essa daqui que eu tenho aqui, que é quando você atinge algumas metas já gigantes para o mundo empresarial. E a Salomão Concursos sempre se manteve com humildade no mercado, né? Sempre aquela empresa assim, nós vamos trabalhar com um número X de alunos, mas transformar a vida deles. E hoje a Salomão Concursos tem o Oralizando, tem o segunda fase, turmas sempre cheias, dentro do que a gente pode trabalhar, porque é muito pessoal o curso, e avança para conseguir colocar no mercado novos cartorários com qualidade, com competência, né? Parabéns pela tua dedicação, das gurias, da Leite, da Tati. Eu me sinto honrado em fazer parte disso tudo também. Professor, e parabéns ao senhor também, né, por ter sido nosso mentor nessa loucura que é a Salomão Concursos, né? Os aulões de véspera, primeiro aulão de véspera que a gente fez lá em Goiás, presencial, foi aquela energia incrível, o pessoal se reunindo e as mentorias desde então, e o Oralizando, que a gente teve a primeira aula magna ontem, estava fantástica, né? Com a doutora Cíntia, ela trouxe várias dicas, várias percepções do lado de lá, né? O que o examinador está esperando de um candidato, o que o candidato não pode fazer, o que ele deve fazer. Foi uma aula maravilhosa. Desde que quando ela aceitou o convite, eu fiquei ansiosa. Eu falei assim, nossa, eu quero muito assistir a aula magna. E a Salomão Concursos é muito isso, né, professor? É um projeto em que a gente busca entregar aquilo que a gente queria que tivesse entregado para nós no momento em que a gente estava estudando para concurso de cartório, né? Nosso comprometimento é com cada um dos nossos alunos e é por isso a nossa entrega, a nossa dedicação, o nosso comprometimento mesmo com o futuro de cada um, com a preparação de cada um. Genial. Bom, vamos trabalhar então. Para. Nós ficamos de trabalhar hoje o que vai ocorrer a qualquer momento da vida, que é a sanção presidencial da MP 1085, que já saiu da Câmara, já foi ao Senado, já voltou do Senado para a Câmara e já foi com redação final ao presidente da República, que poderá vetar alguma coisa, mas se acredita que ele não vai vetar nada fora do que o mercado financeiro espera, do que a sociedade espera, do que os registradores esperam, então a gente já tem uma base do que pode ocorrer. A gente já vinha trabalhando a MP 1085, né, Yasmin? Tanto que lá no Registro de Imóveis Complicado tem um módulo MP 1085 das lives que eu fui fazendo e fui colocando logo depois com vários professores, mas agora a gente já tem algo mais concreto. Então eu vi que você fez uma ideia, né, porque é difícil abordar tudo numa live.
E você começa, assim, por, né, trazer uma novidade que são extratos eletrônicos, né? Daqui a pouquinho a gente vai chegar em adjudicação compulsória extrajudicial, mas antes a gente tem que passar por algo que é importantíssimo. Extratos eletrônicos. O que são os extratos? Isso. Antes de falar sobre os extratos eletrônicos, professor, é importante que a gente tenha em mente sempre que a medida provisória 1085 ela pretendeu trazer uma maior responsabilização para as partes que estão ali do outro lado do balcão, né? Então, as partes reconhecendo a eticidade, que é um fundamento máximo do nosso Código Civil, reconhecendo que nós temos que presumir a boa-fé das partes que estão ali do outro lado do balcão do cartório, né? Porque, para o pessoal que não me conhece, eu sou registradora de imóveis, com o maior orgulho, com a maior felicidade do mundo, profissão que eu amo. Mas, para quem está utilizando os serviços do extrajudicial, né? A medida provisória veio muito nisso, assim, em vários pontos que ela veio tocando, ela veio trazendo uma maior responsabilização de quem está do lado de lá. E os extratos eletrônicos são um pouquinho disso, né? Os extratos eletrônicos, na verdade, são posso dizer assim, um resumo de um título. Os elementos centrais de cada um dos títulos são inseridos em um arquivo XML. Estou me adequando a essas novas nomenclaturas, mas um arquivo XML, os elementos centrais de cada um dos títulos são inseridos nesse arquivo, e esse arquivo vai para o cartório fazer a qualificação registral. Aqui a gente tem uma qualificação registral que vai ficar mais rápida, vai ficar mais célere, e aí o título inteiro mais não vem para o cartório. Apesar de que nós tivemos uma alteração nas emendas promovidas à medida provisória 1085, incluindo a obrigação de inserção nessa remessa eletrônica desse título para registro de imóveis, o documento integral. Na redação integral, da redação inicial da medida provisória, a gente não tinha isso, a gente tinha uma faculdade. E aí isso foi corrigido, digamos assim, pelas emendas promovidas na medida provisória. É importante... Então só para eu entender, a escritura que antes o registrador pegava, fazia um resumo dela para levar ao registro, agora vem um resumo pronto, que é o extrato. E, se essa alteração vingar, vem junto à escritura para arquivar. Mas o extrato vem pronto e protocolado, basta então conferir o extrato com a escritura. Mas a responsabilidade do extrato passa a ser do apresentante, seja ele o particular ou até mesmo o notário que lavrou a escritura, é isso? Exatamente, até mesmo as instituições bancárias, né? A gente já tinha, desde aí uns 2, 3 anos mais ou menos, a previsão nos códigos de normas estaduais, em alguns estados, de recepção dos extratos eletrônicos, especialmente naqueles contratos que vinham do SFI e do SFH. Então, a gente já tinha essa previsão em algumas normativas estaduais antes. E, enfim, isso ainda está andando a passos muito devagares, digamos assim, né? Eu, pelo menos aqui no cartório, ainda não recebi nenhum extrato para registrar. O professor já recebeu por aí? Não. Não, ainda né? bem que não, que eu não sou assim muito fácil com essas coisas que vêm goela abaixo, né? Bem prontinho. Ó, tá aqui, ó. Calma aí, deixa eu ler. Ainda sou um registrador, né? Mas então tá, então interessante. O extrato é isso. Depois, dentro desse nosso material, você fala alguma coisa sobre extrato, aí depois fica dispensada a atualização prévia da matrícula, quando os dados já estão no próprio título, isso, né? Alguma coisa de atualização fica dispensado, imagino que seja a averbação, não ficou bem claro isso, né? E o que é ali atualização prévia da matrícula? Então, esse termo, essa expressão que não ficou muito clara na redação da medida provisória 1085, né? E aí isso vai dar margem para interpretações. Ainda mais que lá no parágrafo 2º, para quem está acompanhando com a lei aí, no parágrafo 2º do artigo 6º da medida provisória, nós temos ali algumas ressalvas, né?
o parágrafo 2º fala assim: fica dispensada a atualização prévia da matrícula quanto aos dados objetivos ou subjetivos, exceto os dados imprescindíveis para comprovar a subsunção do objeto e das partes aos dados constantes do título apresentado. Isso no caso da qualificação de um extrato, né? Que, como a gente estava falando, o extrato ele traz os elementos centrais de cada um dos títulos. Ele não é o título inteiro, a gente não vai analisar mais o título inteiro. Por exemplo, hoje chega uma cédula aqui no cartório ou um instrumento particular com efeito de escritura pública com alienação de compra e venda com alienação fiduciária, por exemplo. A gente lê aquelas 20 páginas do contrato para ver se não tem nenhuma cláusula abusiva, para ver se não tem nenhuma questão que demanda a proteção do registrador ali. No extrato, isso não vai ter mais. A gente vai receber os elementos centrais daquele título, daquela escritura pública, daquele instrumento particular com efeito de escritura pública, e a gente vai analisar esses elementos centrais. A qualificação fica um pouco prejudicada aí, né, professor? Porque se tiver ali um elemento ali colateral, ali do ladinho, alguma cláusula abusiva que hoje o registrador acaba protegendo as partes, as sociedades, os beneficiários do serviço e das finalidades registrais, Sabe, extratos a sabe gente... que eu tava me lembrando disso que tá falando agora. Eu fui fazer uma live com um cara do Banco Mundial, com o Chess e o Pedro. Essa live do Ibradim sobre a medida provisória. E eu tinha ficado mal de Covid final de semana, então eu estava assim, destruído. E era segunda-feira de manhã a live, eu não queria dar para trás, porque estava um cara do Banco Mundial. Eu disse, nossa, essa live está lá no RI Descomplicado, no módulo Lives da MP 1085. E aí se falou do extrato. E aí todo mundo, né? Não, extrato, vai ser bom, vai ser veloz. E daí eu disse, ó, eu só não quero que o extrato substitua o meu olho, né? Que ele não venha... Não, ele é só uma coisa optativa, que vai vir junto para facilitar. Pá, tá aí. O extrato veio, já tirando o título, só veio o extrato. Então, é algo assim muito delicado, né? Mas tudo bem. E quem faz esse extrato e como esse extrato chega ao cartório? Isso é interessante. Alguém até perguntou, né? Não está claro. Assim, vai chegar pelo meio eletrônico, então. Ele vai vir por uma central, vai sair do tabelionato, a parte vai autorizar vir para a central. Um particular vai poder protocolar esse extrato, o particular vai fazer esse extrato. São questões ainda curiosas, né? Me parece que nesse primeiro momento as instituições bancárias, os tabeliões de notas vão dar início a esse processamento dos títulos, tendo como título mesmo um extrato eletrônico, e dentro muito daquela perspectiva de responsabilização de quem está apresentando o título, que foi um dos fundamentos da medida provisória, 1085, né? A gente tem exigência de declarações de que aquele extrato corresponde ao que está no título, de que aquele título, quando é apresentado o instrumento para a gente arquivar no cartório, de que aquele instrumento corresponde ao original que está em poder das partes, que foi firmado pelas partes. Mas é inegável que isso são exigências do mercado, que isso são exigências de uma atuação registral imobiliária mais rápida, mas alguma coisa perde. E aí me parece que quem perde, claro, é a sociedade que a gente pode ter aí o surgimento de algumas inseguranças por conta dessa tentativa de rapidificação de uma coisa de mitigação de uma coisa que não pode ser mitigada, ao meu ver, né? Que é a qualificação registral e a segurança jurídica que dela decorre. O pessoal, para quem não tem muito contato com o mundo dos cartórios, o pessoal costuma falar, né? Registrador de imóveis é carimbador. O meu sonho é trabalhar no cartório e ficar o dia inteiro carimbando. E é muito longe disso, né? O carimbo é uma das... Lá no finalzinho vem o carimbo. Nem se usa mais, acho que é etiqueta tudo Mais. hoje. Hoje é uma etiqueta. Então, não somos meros carimbadores. A gente faz toda a análise daquele título. A gente quer proteger as partes que estão ali naquele título. A gente quer proteger outras pessoas que não estão naquele título, mas que também têm direitos naquela situação. Teve um caso aqui, por exemplo, de um registro que a gente foi fazer a qualificação e de uma situação de divórcio
no meio, e de uma ex-esposa que estava sendo prejudicada com aquele título, porque o direito dela não tinha sido respeitado naquela venda de um imóvel. E ela nem estava sabendo o que estava acontecendo. E a gente estava ali protegendo o direito dela. Ela não estava nem sabendo que o direito dela estava sendo prejudicado. A gente estava ali protegendo ela. Então, assim, a qualificação registral é muito mais que bater um carimbo, né? A gente faz toda essa análise, toda essa Eu também leitura. já protegi muita gente nessa história aí. É muito Então, louco, né? Muito louco. Mas é interessante, é uma forma, né? Pai querendo vender imóvel do filho por instrumento particular abaixo de 30 salários mínimos, né? Tu vê assim, não, mas eu estou precisando do dinheiro, eu vou vender, depois o cara, não, tu não pode vender o imóvel desse filho menor aqui. E tentando chegar no cartório. De tudo já vi. Nossa, não dá para falar. Mas, bom, seguindo o nosso roteiro, passamos extratos. Daí tem uma questão de territorialidade que tu colocou, né? Que é algo que a gente já havia abordado um pouco em lives, que fala assim, ó, se tem um cartório novo que foi criado, antes a gente tinha aquele problema. Fazia a verbação lá no cartório velho, abria a matrícula no cartório novo. Lembra que a gente conversou muitas lives sobre isso. Agora acho que vai consolidar. O oficial responsável será o oficial do local que está o terreno, independentemente se havia um cartório anterior que respondia por tudo. É isso agora, né? isso, o professor está mencionando as questões de escrituração, né? De abertura de matrícula, quando vai fazer ato de registro, quando vai fazer ato de averbação, né? Isso a gente trata muito na mentoria, né, dos nossos alunos, que é um dos elementos centrais da qualificação que o aluno vai fazer lá na hora da prova. Enfim, essa questão da escrituração, fiz uma aula para o pessoal da mentoria focada em São Paulo essa semana passada, e a gente abordou muito isso, né? Quando que abre matrícula, se eu tenho ato de averbação. Porque o que existia até então? Até então, a gente abria a matrícula obrigatoriamente no momento do registro. E se eu tivesse um ato de averbação, ficava solto. Ah, eu posso fazer a averbação no cartório anterior, eu posso fazer a averbação na transcrição, que são aqueles livros antigos anteriores à Lei de Registros Públicos de 1973. Então, antes disso, a gente tinha os livros de transcrições e a gente fazia os registros dos títulos nesses livrões de transcrição. Quando veio a Lei de Registros Públicos, a Lei de Registros Públicos falou, olha, gradativamente a gente vai ir abrindo matrícula para esses imóveis, a gente vai mudar a escrituração um pouquinho. Toda a escrituração agora vai ser feita numa folha única, que é a folha da matrícula relativa ao imóvel. E aí, quando tinha um ato de registro, ficava certo pela Lei de Registros Públicos que você é obrigado a abrir matrícula no cartório competente. Então, você vai fazer a transferência ou você vai fazer a mudança do sistema de transcrição para matrícula, abre matrícula, faz o registro. E aí, a questão da averbação, quando eu precisava fazer um ato de averbação, isso ficava solto. Se eu posso fazer a averbação no cartório anterior, eu posso fazer a averbação na transcrição, e até então poderia, né? E existia até quem entendesse que a averbação obrigatoriamente tinha que ser feita no registro anterior. E aí, registro anterior, eu falo matrícula anterior ou transcrição. E aí, isso com a medida provisória veio mudando um pouquinho, porque até então nós temos aí vários anos de vigência da Lei de Registros Públicos, desde 1976, e ainda temos várias transcrições que não passaram a matrículas. E aí o sistema pensou, olha, eu preciso tornar isso, essa mudança de sistemas, essa mudança de paradigma, digamos assim, para o registro de imóveis um pouquinho mais rápido. E aí as averbações entraram também nessa obrigatoriedade de abrir matrícula. Então, hoje, se eu vou praticar um ato, tanto de registro quanto de averbação, na averbação eu preferencialmente vou ter que abrir matrícula. Eu prefiro falar preferencialmente, professor, porque a gente sabe que na prática tem aquelas situações que não permitem a abertura da matrícula. São exceções, são exceções. Exatamente, e até foi uma correção que as emendas à medida provisória 1085 fizeram. A gente teve ali a volta do inciso 1 do artigo 169 da Lei de Registros Públicos, falando que as averbações elas são efetuadas na matrícula ou à margem do registro a que se referirem.
ainda que o imóvel tenha passado a outra circunscrição, observadas os elementos mínimos, os requisitos mínimos para a abertura da matrícula. Então, se eu tenho os requisitos mínimos para a abertura da matrícula no registro anterior, eu posso abrir essa matrícula agora no cartório para praticar. Há um grau de subjetividade, né, prof? Há um grau de subjetividade, o que é requisito mínimo, né? Exatamente. Vai. Deixa isso aberto para a interpretação dos registradores. Né? Mas a regra é que se for fazer um registro ou uma averbação, abre matrícula, essa matrícula é aberta no cartório novo. Isso. Eventualmente, alguma averbação pode ser feita na transcrição anterior, lá do cartório velho, para facilitar a matrícula nova. São aqueles casos que, normalmente, né, prof, a descrição do imóvel é muito rudimentar, mas muito, né? Assim, necessariamente algum ato a gente ainda vai ter que praticar na transcrição, a gente ainda vai ter que praticar lá no registro anterior. Pelo menos a informação de que foi aberta a matrícula. Esse ato é inegável, a gente vai ter que praticar. Então, quando surgiu a medida provisória, o pessoal começou a falar, mas não pode mais fazer a averbação, agora a averbação no registro anterior está vedada. Não, muita calma nessa hora, porque pelo menos essa informação de que a abertura da matrícula foi feita, a gente vai ter que fazer no registro anterior, para dar continuidade a esses registros, né? Para integrar de uma forma, para integrar o sistema de uma forma como se fez e se deve fazer. E aí, no caso dessas averbações em que eu tenho uma transcrição, uma matrícula com a descrição muito precária do imóvel, quando eu não tenho todos os requisitos para a abertura da matrícula, eu não tenho o que fazer. Eu preciso fazer um ato de averbação para levar aquela informação para dentro do sistema registral imobiliário, para depois poder abrir a matrícula perfeitinha ali. E aí tem algumas outras situações, né? Que são aqueles casos em que na transcrição do registro anterior não tem mais espaço. E aí isso também fica aberto, né? Vou poder abrir matrícula, mesmo que não tenha os requisitos, quando eu não tenho mais espaço naquela transcrição para fazer a matrícula. São alguns problemas diários que o registrador enfrenta, né? Quanto a esse ponto de escrituração. Natural. Bom, tudo bem. Então agora vamos pular, já são 7h04, para a retificação e depois vamos chegar na adjudicação. Na retificação, tem antes ainda um pouquinho da uso capião. Na retificação, o principal ponto é aquele que a gente já havia comentado dos confrontantes. Muito bem, isso é uma polêmica. Lembrando que antes, o parágrafo 10 do artigo 213 da Lei 6015 falava que os ocupantes seriam intimados para assinar na retificação. Com a mudança da MP, a gente teve a questão dos titulares de direitos reais aquisitivos, que sempre nos levou a uma ideia de promessa de compra e venda registrada na matrícula. E agora, como está isso aí na redação final da MP? Antes, né, quando a gente fazia um procedimento de retificação no cartório, muito em busca de não prejudicar terceiros, né? Essa é a finalidade de exigir a anuência dos confrontantes ou de fazer pelo cartório a notificação dos confrontantes, muito em busca de não prejudicar os direitos e os limites daqueles vizinhos daquele imóvel, a gente tinha que colher essa anuência. E aí, com a redação da medida provisória inicial, nós tivemos ali uma alteração nisso. E antes a gente tinha que notificar tanto ocupantes quanto proprietários. E agora ficaram o termo ocupantes. Isso aí. Possuidores, o pessoal que está ali no imóvel, mas que não tem a propriedade do imóvel, que a gente sabe é grande parte da situação dos imóveis no país. Né? Esse mercado todo da regularização fundiária e dos advogados que estão aí nessa luta, sabem disso, né? A gente sabe disso. Tem muitos imóveis irregulares e tem muita situação que o proprietário, quem está ali na posse do imóvel, não é o proprietário e demanda um certo procedimento, um certo tempo para que se torne proprietário. Então, retirar os ocupantes ali do rol de pessoas a serem notificadas, a serem
das quais deve ser colhida a anuência, isso acaba prejudicando um pouco e vai travar, inevitavelmente, um pouco o procedimento de retificação. E aí, na redação das emendas, isso não foi alterado. O que as emendas trouxeram, né? Trouxeram o que não se inclui como confrontante. E aí trouxe lá os detentores de direitos reais de garantia hipotecária ou pignoratícia, já buscando aquela interpretação de que eventuais credores em uma garantia hipotecária e uma garantia pignoratícia deveriam ser notificados também, se fossem desses imóveis vizinhos como confrontantes, e titulares de crédito vencendo cuja propriedade imobiliária esteja vinculada temporariamente à operação de crédito financeiro. Então, essas pessoas não são confrontantes. E os ocupantes, a gente fica aí sem saber o que vai fazer com as certificações em que não tem a situação de propriedade certinha ali nas vizinhanças. Provavelmente vai se trabalhar isso aqui nas decisões de procedimento de dúvida, né? Se pode, se não pode, porque não consegue intimar ninguém, vai travar o sistema de retificação e vai andar para a dúvida e para o judiciário. Então, eles, assim, eu acho que eles deram um caminho quando eles dizem assim, ó, não se incluem como confrontantes. Essa emenda aqui do Senado, essa, né? Não se incluem como confrontantes os detentores de direitos reais de garantia hipotecária ou pignoratícia. Maravilha. Alienação fiduciária, teoricamente, se inclui, então. E 2, titular do crédito vencendo, cuja propriedade esteja vinculada temporariamente à vinculação do crédito. Então, no momento que eles excluem alguns, eles abrem do outro lado um pouco mais de possibilidade, né? Aquela história, não é imóvel rural aquilo que está na zona urbana. Beleza, né? Eu consigo trabalhar, né? Sempre quando tem um que exclui, eu consigo abrir o outro lado. Mas, lá no parágrafo 10, ele diz, né? Ó, entende-se como confrontantes, entende-se, né? Ele não dá assim uma taxatividade, mas ele diz entende-se, né? Então a gente começa a interpretar o que vai acontecer com a norma no futuro. Os proprietários e titulares de outros direitos reais e aquisitivos sobre os imóveis. Então vai dar esse vai dar interpretação, né? Vai dar muita coisa aqui. O problema é que para eu ter o direito real, de regra eu tenho que estar na matrícula do imóvel. Então isso vai pegar em cheio aquela pessoa que está no imóvel do lado, comprou o imóvel por promessa de compra e venda, já está pagando um contrato de, vamos imaginar, 10 anos, às vezes contratos longos, né? E o cara é realmente o cara que tem o domínio sobre o imóvel. Ele tem o domínio. Então, ele que deveria assinar qualquer retificação. E aí eu teria que chamar a empresa loteadora. O cara já pagou o imóvel, muitas prestações. Então, a gente vai ficar num momento assim de limbo, até que as decisões comecem a dizer. Quando a lei falou entende-se, ela não excluiu. Quando ela excluiu, ela botou lá no inciso 3º. Daí a gente vai abrir o leque. Tá? Vai ser mais ou menos isso, vai levar um ano. Tá? Um ano, né? No momento, a previsão é de Tendel, no caso da certificação. Tendel total. Não tem escapatória. Nota devolutiva agora para frente, até que todo mundo veja, puxa vida, daí vão começar as decisões, daí vai abrir. Bom, depois tem uma alteração que você listou na usucapião extrajudicial. Olha aí, o que houve na usucapião extrajudicial? Essa é boa. Bom, nos procedimentos de uso capião, olha eu com a cabeça na retificação ainda. Nos procedimentos de uso capião, a gente tem um determinado momento em que titulares de direitos reais, pessoas constantes da matrícula, entes públicos, todas essas pessoas, terceiros eventualmente interessados, eles devem ser notificados para saber se não tem nenhum problema, se não tem nenhuma questão ali com aquela aquisição do imóvel pela uso capião. E aí, se essas pessoas apresentarem impugnação, essa impugnação pode ser uma impugnação justificada, quando tem algum elemento de propriedade ali sendo questionado, alguma questão daquela posse sendo questionada. E a gente tem as impugnações que são injustificadas, que são apenas para protelar o procedimento, e isso acabava, antigamente, inevitavelmente, indo parar no Poder Judiciário. Por quê?
a lei falava, olha, se houver impugnação, encaminha para o judiciário, porque aí o judiciário resolve. E aí tínhamos várias impugnações injustificadas, tínhamos impugnações ineptas, genéricas, mal intencionadas, e essas impugnações acabavam travando o procedimento de uso capião extrajudicial. Com a redação dada para o parágrafo 10 do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos, que é o artigo que trata essencialmente da uso capião extrajudicial, a gente teve uma alteração disso. Agora, o registrador ele tem o poder de não admitir, de inadmitir as impugnações injustificadas. Então, impugnação injustificada, o registrador vai receber, olha, essa impugnação é injustificada, vamos dar prosseguimento ao procedimento aqui. Se aquele que impugnou se sentir prejudicado, aí ele que vai procurar a suscitação de dúvida com relação a essa devolutiva da impugnação injustificada, e aí vai dar prosseguimento a essa dúvida. Mas, essencialmente, o essencial é a alteração da medida pretendeu dar aí mais celeridade para os procedimentos de uso capião extrajudicial e evitar essas impugnações injustificadas indo parar necessariamente no judiciário. Deixa eu entender. Eu intimo o cara para se manifestar, ele, ó, não concordo com o uso capião. Por quê? Porque o cara botou a bandeira do Criciúma na frente de casa, e o Criciúma ganhou do meu time no ano passado. Tá? E totalmente injustificado o troço. Beleza. Mas ele impugnou a uso capião. Né? E aí o registrador vai dizer assim, isso é uma impugnação injustificada. Defiro prosseguimento da uso capião. Daí ele vai ter que intimar o cara que impugnou, né? O cara tem que saber disso, porque ele impugnou e entregou, né? Então, não, ó, só para te saber, mano, que não deu. Irmão, não deu, tá? Tu vai seguir a uso capião. Deu ruim. Aí, veja, isso é uma coisa que nós estamos falando aqui, ó, o book do cérebro qual é? É uma nota devolutiva que vai andar o procedimento. Não é uma nota devolutiva que não vai andar. É uma nota devolutiva dizendo vai andar. E aí o cara vai pedir para suscitar dúvida para não andar. Nós chegamos ao grau da loucura agora. O grau completo, não tem mais. É isso que está acontecendo nesse momento. Ou seja, o cara impugna, eu digo vai andar, e aí ele vai suscitar dúvida para não andar. Né? Mais ou menos isso que vai acontecer na uso capião extrajudicial agora. Isso, no caso dessas impugnações ineptas, né? Quando infundadas, né? É o termo que a lei usa. Mas claro que eu lembro que no caso das impugnações justificadas, conforme a própria lei, impugnações justificadas, se o registrador entender que tem uma justificativa ali para aquela negativa, aí sim o procedimento vai parar no judiciário. Mas nesse ponto das impugnações injustificadas, a gente tem um novo delineamento surgindo para o uso capião extrajudicial, né? Até então se entendia que, não, só se tiver todo mundo de acordo, todo mundo na paz e amor, só assim a gente vai ter procedimento de uso capião extrajudicial. Agora, o procedimento continua no extrajudicial, ainda que eu tenha uma impugnação, um mínimo de resistência àquela uso capião. Que o registrador poderá... É muito bom isso, né? Porque ali na retificação, vou só fazer um parêntese agora, na retificação nós também sempre tivemos a questão da impugnação do confrontante. E, em alguns casos, alguns tribunais do país sempre entenderam que o registrador poderia enfrentar a impugnação injustificada. Para outros registradores, o cara impugnou, o procedimento acabou. Né? Então, em alguns casos, o registrador pode dizer, olha, não está boa a tua impugnação aí, tá fraca. Que é o caso da desavença entre vizinhos. Né? O cara, é aquela coisa, tem uma estrada ali na frente, um passou, atropelou a galinha do outro, coisas que são comuns no dia a dia das pessoas. Então, um tem inimizade com o outro, não assina nada. Agora, né, na uso capião, para tentar melhorar isso, a gente tem uma novidade interessante. Vamos ver, eu só queria deixar aqui registrado, hoje é dia 7 de junho, surgirão no mês
na doutrina para este tipo de nota devolutiva que fará andar o procedimento. Então, a gente vai ter assim, da dúvida contrária ao deferimento, da dúvida mega inversa, do metaverso da dúvida registral, do apocalipse registral duvidário. Vou ter vários nomes agora. Você não se assuste, não se assuste que todo mundo vai tentar batizar a criança, tá? Não tentar batizar a criança, a gente vai encontrar, nós vamos criar um também, né? Constelações de dúvidas no RI, né? Vamos tentar criar um nosso assim, né, Yasmin? Para tentar jogar também na praça aí. Mas vai surgir um monte de... Você não se assusta que você vai entender o que está acontecendo. Ali a Jéssica, nota devolutiva positiva. Foi a melhor do dia. Nota devolutiva positiva, adorei essa. Nota devolutiva do procedimento. Isso aí, vão surgir vários nomes agora. Mas faz parte do jogo também, né? Me lembro quando a vênia da companheira, vênia convivencial, né? Também surgiu, né? Lembra? Surgem essas coisas assim, né? Sempre surgem os nomezinhos, né? E falando nesses institutos, nesses nomes que surgem, assim, um outro que vai surgir, que vai ganhar, que na verdade não vai surgir, mas que vai ganhar mais força, é a adjudicação compulsória inversa. Aí, vamos só lembrar que a adjudicação compulsória sempre foi judicial, né? Então, eu tinha um contrato de promessa de compra e venda, de uma matrícula certinha, né? E eu paguei. O cara não me passou a escritura, eu peço ao judiciário que me dê uma decisão que eu vou levar ao registro de imóveis. Essa é a regra. Mas, muitas vezes, não se acha o cara, é difícil. Por que esse procedimento não pode ser extrajudicial? E agora parece que vai surgir. Então, a pergunta é, como vai funcionar a adjudicação compulsória extrajudicial? Isso. Importante que, antes de responder como que vai funcionar, como que vai ser o procedimento, e o procedimento aí veio nas emendas, por uma emenda do senador Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul, veio nas emendas a medida provisória 1085, e a adjudicação compulsória é essa substituição de vontade desse promitente vendedor. Ela vem substituir o título, né? Celebrou a promessa de compra e venda, terminou de pagar todas as prestações daquela promessa de compra e venda, o vendedor não quer fazer a escritura pública de compra e venda, não quer passar para o teu nome. E aí surge a figura do Instituto da Adjudicação Compulsória, que nesse caso da promessa de compra e venda, que é o caso tratado pela Lei de Registros Públicos agora, né? Pela futura Lei de Registros Públicos. E aí a gente tem esse procedimento da adjudicação para substituir essa escritura pública de compra e venda, esse instrumento particular definitivo de compra e venda. Como é que vai acontecer esse procedimento, né? Então, eu vou ter um título, uma promessa de compra e venda, ou uma cessão dessa promessa de compra e venda, e eu levo ele, juntamente com vários outros documentos, para o registro de imóveis da situação do imóvel. Então, é no registro de imóveis da situação do imóvel que vai ter a competência para fazer o registro dessa aquisição, dessa compra e venda, que vai receber esse procedimento, que vai dar seguimento a esse procedimento. E aí se faz um requerimento. Quem que pode requerer, né? A pretensa Lei de Registros Públicos trouxe os legitimados dessa adjudicação compulsória. Promitente comprador, cessionários do promitente comprador, né? Aqueles que compraram da promessa, digamos assim, seus sucessores. Então, os sucessores, eles têm legitimidade para fazer esse requerimento perante o registro de imóveis também. E o promitente vendedor. Então, o promitente vendedor, se a ausência, se a falta é do promitente comprador, eu não tenho condições de fazer a escritura pública agora, eu não tenho condições de pagar o imposto agora, vamos deixando para depois. E aí o promitente e vendedores, muito certinhos, ficam com essa questão, né? E ali o imóvel está no nome deles e gera uma série de reflexos. Aí lembra aquela live que nós fizemos há um ano atrás com a doutora Laura Ullmann sobre a adjudicação compulsória inversa, que ela apresentou como uma novidade para resolver os problemas da comarca dela. E isso aí, depois daquela live histórica que nós fizemos no YouTube, foi
uma audiência fenomenal, se expandiu pelo Brasil, porque as pessoas começaram a pedir o modelo da portaria que ela criou nessa adjudicação compulsória inversa, que é um marco divisório dessa problemática registral, né? Parabéns à doutora Laura sempre por contribuir com o país, né? Exatamente. E aí agora a possibilidade dessa adjudicação compulsória inversa no cartório, porque o prometente vendedor ele também vai ter legitimidade para poder requerer esse procedimento. Eu vi o pessoal perguntando algumas questões materiais sobre a adjudicação, de direito material da adjudicação, e o que acontece? Esse 216B da Lei de Registros Públicos, ele vai trazer as regras procedimentais. Como que isso vai acontecer no cartório de registro de imóveis. Mas me parece que as regras materiais da adjudicação compulsória, elas já estão postas e a gente vai seguir tudo que a gente tem de doutrina, de lei, de jurisprudência em termos de adjudicação compulsória, também na via extrajudicial. Apesar de, na qualificação registral, não podemos usar a jurisprudência, a gente sabe que a adjudicação compulsória tem vários problemas. E se um faleceu? E se esse imóvel não está individualizado? Então, em um primeiro momento, pelo menos me parece que o procedimento de adjudicação, a adjudicação compulsória de uma forma geral, seja judicial, seja extrajudicial, ela não dispensa a observância de todos os princípios, de todas as regras de qualificação que nós temos no registro de imóveis. A continuidade não está impedida, a especialidade objetiva não está flexibilizada, digamos assim. E no procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial, a gente vai ter isso também. Mas, então, tem documentos que acompanham. É tipo um processinho, né, Yasmine? É tipo um processinho. Assim como na usucapião tem documentos, aqui também. Não basta o cara chegar lá com a promessa de compra e venda e dizer assim, ó, faz a adjudicação compulsória. Não é assim que vai funcionar. Por advogado. Começa assim. Primeiro, requerimento assinado por advogado. Exatamente. Tem que estar representado por advogado, tem que vir a procuração, tem que vir o instrumento, e aí toda a cadeia de instrumentos, né? Se teve cessão, se teve sucessão, vai ter que vir toda essa cadeia de instrumentos. Vai ter que ter a prova do inadimplemento, que vai ser feita por uma notificação prévia pelo registro de imóveis ou pelo RTD. Então, a gente vai ter aí em várias situações, novas situações de notificação extrajudicial. E aí a lei vem dar mais força para a notificação extrajudicial e para os efeitos dela decorrentes, né? Hoje a gente já tem uma grande aplicação prática da notificação extrajudicial no procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária em garantia de bens imóveis. Hoje isso funciona muito bem. E aí aqui a gente vai ter mais uma nova hipótese de notificação extrajudicial para constituir essa pessoa faltante, seja o comprador, seja o promitente comprador, seja o promitente vendedor, em mora dessa celebração do contrato definitivo. Além disso, gente, vai ter que ter uma ata notarial, participação. Isso é novidade monstruosa no sistema, hein? Nossa! Assim, a ata notarial veio muito para não substituir a escritura pública de compra e venda, né? Eu não quero gastar com escritura pública de compra e venda, faz aí uma adjudicação compulsória, a gente faz um acordão aqui para poder fazer esse procedimento no registro de imóveis. Não, você vai ter que ter uma ata notarial. Não queremos que o instituto seja desvirtuado. Isso é essencial, né? Adjudicação compulsória para os casos efetivamente de adjudicação compulsória. E aí entrou a ata notarial como um dos elementos a serem apresentados nesse requerimento ao registro de imóveis. Além disso... Que não é uma ata de posse, né, Yasmine? Que é uma ata constando, tipo assim, pelo que está me parecendo, né? Constar a identificação do imóvel, nome e qualificação, a prova do pagamento, uma análise do tabelião do que aconteceu e lavrar uma ata disso para o registrador, talvez até para facilitar o andamento, né? Então, o tabelião vai dizer, tem a promessa, tem o pagamento, o imóvel é esse, está aqui a ata. Só a ata não vale ainda. Tem mais coisa. Tem o requerimento, tem a ata, e aí? Tem as certidões
que demonstre a inexistência de ação que tenha por litígio aquela promessa de compra e venda. Então, se tiver litígio aqui, a gente vai ter afastado o procedimento extrajudicial. Comprovante de pagamento do ITBI. Para ter seguimento à adjudicação compulsória, você vai ter que quitar o ITBI. E a procuração com poderes específicos aí, otorgando os poderes ao procurador. Chegando ao advogado. Esse que tu falou das negativas do fórum é para garantir que não vai ter nenhuma surpresa, né? Tipo, o cara tá lá discutindo e o outro vem e entra com a adjudicação. Então, ó, me prova que tu não tem processo contra o promitente vendedor. Ok, beleza. E TBI? Sempre TBI, diferentemente da usucapião, que não tem. A procuração e, claro, os pagamentos foram feitos nessa promessa, sim. Então, tudo isso montou um processinho, chegou ao registro de imóveis. Exatamente. Aí o registrador de imóveis vai fazer a qualificação. Como eu disse antes, o registrador de imóveis na adjudicação compulsória é como se a gente tivesse aqui uma escritura pública de compra e venda às avessas. Porque você não conseguiu celebrar. Lá vem ela com os títulos, né? Com os nomes para os institutos. Mas, enfim, não, aqui é só uma analogia. É como se eu tivesse feito uma escritura pública de compra e venda e eu vou fazer essa qualificação total. Eu preciso ter a matrícula individualizada para esse imóvel, a gente já tem aí decisão do STJ, já jurisprudência consolidada de que a gente precisa ter a matrícula individualizada no caso da adjudicação compulsória judicial, na extrajudicial, então, mais ainda, eu preciso ter a matrícula daquele imóvel aberta para poder registrar essa adjudicação compulsória, senão eu não vou ter como. Um dos elementos da qualificação registral aí também presentes. A questão da continuidade, da especialidade subjetiva, então eu vou, quem consta ali como promitente vendedor tem que ser inevitavelmente quem consta ali na matrícula como proprietário do imóvel. A adjudicação compulsória ela não vem para sanear todas essas questões. Não, muito cuidado, né? Porque essa qualificação ela vai ser integral aqui em termos de procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial. Só que nós temos algumas questões interessantes aqui, algumas flexibilizações. Uma delas é a questão da regularidade fiscal do vendedor. Então, esse procedimento de adjudicação vai independer da regularidade fiscal. E uma outra questão que aqui vai gerar muito debate é que o procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial independe de prévio registro da promessa ou da cessão da matrícula. Nós sempre tivemos aquelas grandes discussões, né? Ah, eu preciso do registro da promessa na matrícula para poder manejar a adjudicação compulsória, e a jurisprudência, doutrina, não precisa, e os registradores precisam, e parte da doutrina, precisa também. Então, a gente tinha essa grande discussão, e aí ficou claro, nessa redação da medida provisória 1085, que não vai precisar ter o prévio registro dessa promessa ou dessa cessão dessa promessa na matrícula do imóvel para poder manejar o Instituto da Floresta Judicial. Alguém perguntou ali se a ata notarial, nesse caso, seria territorial, a exemplo da usucapião. Me parece que não vi nada ali, mas pode me dizer se tem alguma coisa, não vi. Não temos previsão expressa ainda nesse sentido, a não ser que o CNJ dê algum provimento, que o Estado, nas suas normas, nas suas normativas extrajudiciais, venha trazer algum delineamento nesse sentido, né? E agora... vai trazer. Eu também fico pensando na adjudicação compulsória de fração do imóvel, essa extrajudicial. Seria possível? Tipo, eu comprei uma parte do imóvel rural, mas vou permanecer em condomínio. Eu comprei uma parte do imóvel urbano para ficar em condomínio. Seria também possível? Acho que isso também vai ser discutido posteriormente, né? Vai ser objeto de discussão. Começam a aparecer os probleminhas, assim, que a gente sabe que são comuns do balcão. Questão de falecimento, tanto do promitente vendedor quanto do promitente comprador. A gente vai ter aí alguns desafios que vão ser enfrentados na nossa jornada de adjudicação compulsória. Mas voltando um pouquinho só à questão da ata, olha só o que
né, pensando naquela situação da territorialidade, né? Identificação do imóvel, nome e qualificação do prometente comprador ou de seus sucessores constantes do contrato de promessa, a prova do pagamento do respectivo preço, caracterização do inadimplemento da obrigação de outorgar ou receber o título de propriedade. Então, nós não temos aqui um contato direto do tabelião de notas com o imóvel em si, né? O que ele vai fazer nessa análise da ata notarial é mais documental. Então, não sei se teremos uma fixação de competência territorial para o tabelião de notas aqui, ou seguiremos a regra geral de livre escolha das partes. Me parece que esse é o caminho pretendido pela lei, né? Pelo texto da lei. Acho que é livre, deixar o tabelião livre para eu montar onde eu quero o processo, né? Eu, como advogado, ter o meu tabelião que eu possuo maior afinidade com o serviço, procurar ele para montar os processinhos e depois encaminhar ao registro. Mas é algo muito interessante, né? Muito interessante. É claro que agora, mais do que nunca, a gente vai ter que diferenciar uso capião de adjudicação, lembrando também que tem o inventário, que o pessoal confunde incrivelmente, né? Lembrando sempre que em alguns casos é caso de compra e venda mesmo, né? Então a gente vai ter assim um pouco mais de debate desses institutos no dia a dia. E claramente a gente sabe da dificuldade de muitos em compreender isso. Porque me parece, sabe, eu fico quase... Eu já não fico mais tão impressionado, mas eu fico assim quase que insatisfeito que muitas vezes eu vejo os novos colegas, que eu digo advogados, todos da área, né, com dificuldade de entender a adjudicação, a uso capião, assim como registradores também. Então é mais um instituto que a gente vai se debruçar. Isso aconteceu com a uso capião, quando ela veio para o registro de imóveis. O registrador tinha um conhecimento de uso capião, porque ela vinha sempre do fórum, ele teve que ampliar esse leque de conhecimentos. Então agora surge uma nova ampliação, uma nova discussão. E claro, como eu já falei isso há um ano atrás, vou falar de novo, hoje no Brasil, quem tem chance de escrever mais sobre essa uso capião extrajudicial são os registradores, que eles estão ali direto analisando todos os casos. Vai acontecer isso também com a adjudicação, a gente vai começar a dissertar um pouco mais, lembrando que todos nós queremos o registro. Queremos, porque nós dependemos do registro para sobreviver, né? Exatamente. A gente até comentava no grupo, né, professor? Não dá para entender, assim, muitos registradores que ficam... muitos não, graças a Deus, hoje acredito que seja uma minoria, mas registradores que ficam criando caso. Né? A gente está ali, poxa vida, se eu não estou prejudicando nenhum direito, se eu não estou criando nenhuma situação prejudicial a ninguém naquele registro, por que eu vou exigir determinada situação fora da lei, né? Os credores podem estar justificados na questão. Poxa vida, se tivermos eventuais credores prejudicados com essa situação, que venham depois buscar os seus direitos, né? Não é o registrador que vai lá chamar, vem cá, credor, veja aqui que está alienando, está te prejudicando. Não é? E aí agora vai surgir uma questão aqui interessante. Assim que nós tivermos a lei, eu e a Yasmine vamos atualizar os módulos de imóveis do R Descomplicado, né? Eu e a Yasmine, a Tati, cada um na sua área. Mas assim, uma questão interessante aqui, que eu só vou levantar ela, eu peço adjudicação compulsória, o cara não quer me passar a escritura. Então eu notifico o cara, até aqui tudo bem. Daí o cara vem e impugna. Eu não estou passando a escritura porque há tal problema. Com essa impugnação, o procedimento para e é devolvido ao apresentante, o procedimento é encaminhado ao Poder Judiciário, o registrador pode enfrentar a impugnação se ela for injustificada. Isso não está claro ali, né, Yasmine? Não está claro, não está expresso, né? O que a lei acaba falando é que essa comprovação dessa notificação ela vai ter que constar da ata notarial. O tabelião ele vai ter que fazer essa qualificação dessa caracterização do inadimplemento, como que esse inadimplemento aconteceu. E também tem que ser apresentada para o registro de imóveis a prova do inadimplemento caracterizado pela não celebração do título
de transmissão da propriedade plena no prazo de 15 dias contados da entrega da notificação extrajudicial pelo oficial de registro de imóveis da situação do imóvel. Então, aqui... Mas a lei não está prevendo o caso de impugnação. Então, tu é notificado e aí eu vou lá no cartório e digo, olha, não vou passar o imóvel porque há um problema aqui no contrato. Então, a registradora vai ter que ouvir isso, não tem como não ouvir. A questão é se isso vai para dúvida, se vai ao judicial e se pode ser enfrentada essa impugnação. Coisas que a lei esqueceu, ela tratou bem disso ali na alteração da uso capião, sempre tratou doutrinariamente, jurisprudencialmente bem disso lá no 213, né, da 6015, quando tinha também impugnação. Agora aqui ela deixou um pouquinho aberta a porta, quem sabe até de propósito, para a gente poder ver o que está acontecendo, né? Mas é muito, muito interessante, demais até. Yasmine, deu 1 hora de live, eu sei que tu tem mais assuntos, e o pessoal fala que tem que ter uma live 2. De repente, na semana que vem, a gente continua, o pessoal está elogiando muito ali. Eu peço que vocês sigam a professora Yasmine no Instagram. Ela é muito, muito, muito didática, professora do meu curso, fundadora junto, e, é claro, uma professora de concursos públicos para cartório, uma das mais renomadas do país, que me orgulha muito. Então, você vai ali onde está o meu nome em cima, ó, clica ali, vai aparecer o meu nome dela. Aí você bota para seguir o nome dela agora. Clica aqui, ó, bem aqui em cima, vai abrir, aparecer os 2 nomes, já segue ela, porque com certeza você vai ter muitas novidades dessa nova lei. Prof. Yasmine estudou, inclusive ela fez um quadro comparativo da lei antes e da lei depois da redação final. Esse quadro comparativo é sensacional, é fantástico. Até eu vou colocar ele. Ele já está na plataforma dos alunos, mas eu vou colocar embaixo dessa live de novo para os alunos. E só parabenizar, né? Mas você poderia vir semana que vem, né? Poderia vir. Peraí, alguém coloca o Instagram dela aí. @Yasmine Registradora. @ com Y. E Yasmine, nome árabe, registradora. Procurem assim que vocês vão achar a Prof. Yasmine. E aí, Prof. Yasmine, deixa um abraço para essa galera que está te prestigiando e parabenizando aí. E firma o compromisso de vir de novo nesse canal. Vamos, bora! Ainda faltou aqui vários assuntos e essa questão da adjudicação compulsória extrajudicial tem várias questões ainda que a gente pode discutir, né? Além desse ponto que o professor levantou da notificação, porque aqui o que o procedimento fala é a não resposta, né? Seria uma prova negativa aí que a gente teria que criar com essa notificação extrajudicial. Como que isso vai se dar? A lei deixou em aberto. Mas eu queria... Semana que vem, embora, vamos continuar essa live sobre as alterações propostas na emenda na medida provisória 1085, que veio alterar a lei de registros públicos e outras leis em dispositivos muito relevantes. Foram alterações muito importantes para o extrajudicial, para o registro de imóveis, várias alterações muito boas. Quando a gente tem, claro, quando a gente tem uma nova norma, a gente tem várias situações que vão demandar interpretação, que vão demandar discussão. E isso, claro, que vai demorar um pouquinho a pegar, né? Eu vi alguém perguntando no chat ali, olha, será que... como é que perguntaram? Já posso ir lá no cartório dar entrada ao procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial? Muita calma, porque a gente ainda não teve a conversão em lei. O presidente da República ainda não sancionou a lei e essa lei ainda não foi publicada. Então, um pouquinho de calma. Essas alterações que a gente tratou aqui foram emendas à medida provisória 1085, que foram aprovadas pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, mas a gente ainda não teve a publicação da lei, a gente não teve a aprovação final da lei, né? E aí, quando tiver a aprovação final da lei, para quem já está com o material, eu vou fazer uma atualização desse material de novo, para a gente ter aí a redação inicial, como que estava lá na Lei de Registros Públicos inicialmente, como que ficou na medida provisória 1085, quais as emendas que foram propostas e como que ficou a redação final aí com a publicação da lei. Então, é um material para a gente, né, professor Salomão? Eu gosto de fazer esses comparativos, porque no registro de imóveis a gente lida com a temporariedade dos atos, né? E aí, para saber se aquele ato, como é que foi, como é que era o procedimento naquele determinado interregno de tempo,
se estava correto, se estava tudo de acordo, enfim, essas questões a gente utiliza na nossa prática também. Então, para isso, o quadro comparativo. E para mim é uma honra, é uma alegria, é uma felicidade enorme estar sempre nas lives, são sempre maravilhosas. O pessoal já tem vários aí colocando, começou para seguir, fico muito feliz com a audiência de vocês no Instagram, e as mini registradoras. Sempre que posso, coloco algumas novidades ali. Estou só esperando publicar a lei para fazer vários posts sobre essas alterações que nós tivemos. Estou só esperando isso, já está tudo prontinho, tudo no forno. E seguimos juntos, professor. Fico muito, muito feliz. Em breve, atualizações das aulas do RI Descomplicado, já de acordo com as ações legislativas que a gente teve. E deixo o meu abraço, um beijo para todo mundo que esteve conosco até então. Um bom dia para todo mundo, uma boa semana para todo mundo. Ah, eu tenho um carinho enorme por ela. Minha amigona, né? Eu gosto. Obrigado, Yasmine. Fica bem, fica com Deus. A todo mundo que esteve conosco nessa manhã, obrigado, obrigado, obrigado. Ótimo dia para vocês. Tchau, tchau. Tá, gente?